E temos 10 minutos de perguntas, né? Então, já que ninguém mandou pergunta por escrito, só temos uma aqui. Professor Freitas. Olha, nós pretendemos concluir esse trabalho antes do meado do ano e o ministro homologando, não é? Ele deverá entrar ele deve ser imediatamente válido. Normalmente, os alunos que entraram com a determinada grade, matriz curricular, eles devem terminar com aquela matriz curricular, a menos que eles todos optem, o que é muito raro, de mudar. Não é? Então, o que vai estar prevalecendo é o que está prevalecendo hoje. E nós vamos debater e ouvir a BMS e outras instituições no sentido de quanto tempo acha mais adequado para implementar isso. Mas essa implementação terá que ser feita com novos alunos, que é o normal. Não é? Então, possivelmente, o aluno que entrou hoje, já no primeiro semestre, ele vai terminar o curso com a matriz curricular que ele entrou. E o prazo para isso vai ser o mais elástico possível. Essa é a resposta à primeira pergunta que foi enviada para Freitas. Kovac. O professor Cury, de forma muito brilhante, falou a respeito dos conselhos e, ao mesmo tempo, deixando muito claro que não cabe a intervir, inclusive, em modalidade, né? O curso de Direito é o curso mais próprio para ser à distância. O que realmente emperra para que não se permita essa modalidade de ensino à distância? E a segunda pergunta, embora seja uma pergunta lateral a essa, mas também de importância, que é a questão do paralegal. Essa é uma figura essencial hoje. São pessoas que poderiam ajudar muito e contribuir demais. E eu sei que a OAB também trabalha muito contra a figura do paralegal, e acho que essa é uma questão que precisa ser enfrentada pelo Conselho Nacional de Educação. E complementando, o profissional paralegal é uma profissão regulamentada nos Estados Unidos. Fui fazer um curso lá um dia desse e tem gente que não faz o curso de Direito, mas faz o curso para trabalhar nessa área do paralegal. O Conselho tem uma imensidão de demandas, Então, para nós agirmos, tem que, por exemplo, a BMS provocar. Porque se não provocar, aí nós temos, dentro daquele conjunto Sinal, hoje nós estamos zerados, porque, por alguma razão, nos disseram que tinham 42 mil processos no MEC, eu não sei se tem ou não tem, não sei. Mas nós estamos recebendo muito poucos. Honestamente, eu acho que eu estou trabalhando abaixo de minha capacidade. Eu estou trabalhando abaixo de minha capacidade. Então, para agir, tem que ser instigado. E nós temos muito prazer de fazer isso, inclusive com a BMS e com todos. Eu queria voltar aqui a preocupação da colega aqui, a Peta, em relação à questão de envio dos currículos das grades para as OABs que ficam solicitando, ficam marcando visitas. Projeto pedagógico, PDI, e solicitando visitas. A orientação da BMS, inclusive a gente vai fazer um parecer nesse sentido para poder fortalecer as associações, as instituições, é de que não aceitem isso, né? Não aceitem, porque é uma forma de permitir que eles interfiram na atividade acadêmica. Não existe norma, não existe lei que obrigue que as instituições façam isso. Mas eu já encomendei à nossa assessoria jurídica um parecer, e a orientação é a seguinte: quando a OAB ou qualquer conselho de classe, que são iguais, a única diferença para a OAB é que a OAB, por força de lei, né, eles podem opinar, as outras nem opinar podem, no processo de autorização e reconhecimento, por força de lei. Muito forte no Congresso conseguiram isso.
opinar apenas. Mas a gente vai fazer um parecer e quando a OAB ou qualquer órgão de classe fizer uma solicitação para a instituição, que a instituição diga que por orientação da ABMS, com base no parecer tal, de acordo com os pareceres do Conselho Nacional de Educação, a instituição não pode fazer isso. Joga a responsabilidade para cima da ABMS, porque a ABMS é que está orientando as instituições a fazerem isso. Tem uma questão aí que a gente precisa excepcionar. Ao caso do serviço social, porque nas diretrizes curriculares do Conselho atribuíram competência pedagógica para o Conselho Profissional. Isso eu desconheço. Eu desconheço disso, e se tem, a gente vai ter que brigar para tirar isso. Isso aí. Porque isso é uma... Inclusive, isso tem rendido processos de antiéticos no Conselho de Ética contra coordenadores de cursos, para cassação da carteira profissional. Então, o que a ABMS vai fazer? Já vai fazer um requerimento ao Conselho Nacional de Educação para que reveja isso imediatamente. Viu, doutor Bruno? Cadê o doutor Bruno, o nosso advogado? Vamos fazer para que isso seja revisto imediatamente. Então, isso é um pleito que a gente vai fazer hoje, porque eu desconhecia isso. Certo? Obrigado. Professor Freitas, sempre um prazer revê-lo. Eu vi na elaboração dessa diretriz alguns avanços bastante interessantes em termos de buscar um alinhamento entre competências, perfil do egresso, com os objetivos dos planos de ensino, a questão da flexibilização das atividades extra-classe, e isso pode colocar em alguns aspectos as diretrizes do direito num estágio diferente de outras diretrizes de outros cursos. Quer dizer, eu gostaria de ver algumas coisas desse tipo em administração, economia, engenharia, etc. Como é que o Conselho enxerga isso, a equiparação entre esses avanços nas diretrizes dos diferentes cursos? Será isso um objeto das diretrizes a que o Cury mencionou? A orientação do ministro da Educação é de simplificar, de desburocratizar, mas manter a excelência nos cursos, não é? E é por isso que tem um estudo das diretrizes, de forma que fique mais ou menos homogêneo com isso que está aqui, apesar de não ser a versão final, mas de dar liberdade a todas as áreas e excluir a interferência dos grupos profissionais nas questões pedagógicas. Então, se existe isso, é porque o Conselho é rotatório. De repente, você tem um bando de pessoas lá que tem uma visão do século retrasado. Aí sai uma coisa, depois do século passado sai outra coisa. Eu tenho a impressão que o Conselho hoje tem uma visão do século atual, o que devemos aproveitar. O ministro tem uma visão do século atual, todo o MEC tem uma visão bastante aberta, e o Conselho, por sorte, está no século XXI. Então, é a oportunidade de se fazer as mudanças que se fazem necessárias. Muito bem, pessoal. Então, já passamos da hora. Tem mais uma? Tá, Carmen. Certamente há uma relação de convivência dentro do Conselho Nacional de Educação entre a Câmara de Ensino Superior e a Câmara de Ensino Básico, né? E hoje a gente está discutindo também a base comum, nacional comum curricular, e que toda ela vem sendo há um indicativo desse ensino por competências, né? Então, eu entendo que seria uma continuidade no ensino superior que as competências permeassem também as diretrizes de todos os cursos, independente do direito, só complementando o que o colega falou. E, pautado nisso, todo o processo de aprendizagem se modifica, né? Então, eu não sei como é que funciona isso dentro do Conselho, se há uma relação entre as câmeras, se elas se falam entre si,
né, para que haja uma convergência na forma em que se organiza a aprendizagem. E eu acho muito bem-vindo que no ensino superior já se esteja falando em competências, porque a gente fala competências e habilidades e havia uma grande confusão sobre isso. E hoje já clareou bastante, o pessoal já se debruçou muito sobre o tema, já existem publicações sobre o tema, que era uma coisa difícil no passado, muita confusão se fazia, mas acho que hoje isso já está bastante claro. Então, fica muito mais fácil da gente organizar os currículos por competências, né? E partindo do princípio que o aluno já vem trabalhado do ensino médio por competências ou do ensino básico, enfim. Essa é a colocação. Olha, muito boa a sua colocação. E o Conselho funciona da seguinte forma. Tem a Câmara de Educação Básica, que é formada por 10 conselheiros, e mais o ministro, que é representado pelo secretário de Educação Básica. E a Câmara de Educação Superior, que eu acho que são 10, mais o representante do ministro, que é o secretário da CESU, não é? E, muitas vezes, nós temos que chama Conselho Pleno. No caso da Base Curricular Nacional, são os dois, a Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação Superior, que trabalham em conjunto para desenhar o currículo, a Base Nacional Comum, não é? Eu acho isso uma belezura e devemos fazer até uma festa. Mas, com professores ganhando R$ 800, R$ 1.000 e R$ 1.200, eu vi outro dia uma apresentação que foi uma maravilha. Eu quase que chorei. Eram professores da USP, professores, doutores, pós-doutores, na Alemanha, na França, no Japão e assim por diante, não é? Estava uma belezura. Eu só perguntei quem é que ia ensinar aquilo, porque, coitada das professorinhas que ganham lá R$ 1.000, estão lá no Nordeste, no interior do Nordeste, que não ganha nem salário mínimo, não é? O que nós temos que investir, quer dizer, todas essas mudanças de papel, Brasília é ótimo para mudar papel e ficar engavetado. O que você tem que fazer, e nós já gastamos muito com a educação, gastamos mais de quase 6% de educação, poucos países, 6% do PIB, gastam isso, é realmente treinar os professores, talvez até de uma forma... você não pode dizer, olha, isso aqui vai ser implementado amanhã. Esse programa, que pode ser ótimo, ele tem que ter pelo menos 10 anos para ser implementado, e você vai treinando o professor do primeiro período, segundo, terceiro, porque se não treinar, se não educar os professores, não há mágica. Não, é muito bonito chegar aqui, uma professora doutora da Unicamp, a outra da USP, a outra de outro lugar, faz um programão bonito. Agora, por exemplo, é pressuposto que a professorinha lá de Caruaru, ou de Arco Verde, ou de Serra Talhada, ela dê aula de inglês em inglês. É uma piada, né? Isso é uma piada porque não vai acontecer. Então, quer dizer, eu acho que a Base Nacional Curricular Comum é boa, mas nós não podemos ser assodados, precipitados. Temos que olhar para frente. Quanto tempo precisamos para implementar isto? E começar com o primeiro período, segundo, terceiro, não só treinar os professores, mas também remunerar adequadamente. Porque é muito diferente o salário de um professor quando você compara com qualquer outro profissional, não é? Então, temos que valorizar a profissão, não é? Essa questão de muitas horas aulas é uma bobagem completa, é exatamente o pior. Eu estudei nos Estados Unidos, era muito difícil tomar 4 ou 5 disciplinas. 5 era um negócio assim maluco. Porque se você tem 7, 8, o que acontece? Você estuda 3 e as outras você vai passando, não é? Então, é muito melhor no mundo de educação continuada, aonde todos nós aqui que somos professores, não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos. Então, é muito melhor
ensinar o básico muito bem ensinado, se ele sabe o básico, ele vai se apropriando de novos conhecimentos, que diga aqui o nosso grande presidente, não é? Então, um outro problema que nós temos é, se quiser botar muito mais disciplinas no curso de Direito, aí você não vai ter 4 ou 5 anos, vai ter 20 anos. Entendeu? Conselheiro, eu queria voltar aqui à pergunta feita pelo Dr. Kovac. O senhor, como relator desse projeto das diretrizes, qual é a posição sua em relação a incluir nas novas diretrizes a regulamentação do curso paralegal, se o senhor é a favor, e também o direito à distância? Olha, eu sou extremamente a favor, e acho que o Conselho é a favor. Inclusive, como há falta de pessoas qualificadas para avaliação, poderia ser como nos Estados Unidos. A gente fala Estados Unidos, mas o pessoal fala tanto Estados Unidos, eu vou falar aqui. Quando eu autorizo um curso de Direito, eu autorizo ele de uma vez só, presencial e à distância. Então, agora eu dou as regras. Para o presencial tem tais regras, a distância tem tais regras, e a escola ela pode fazer presencial, pode fazer à distância e pode fazer blended. O que mais ocorre é o blended. Aqueles professores que iluminam a sala de aula, aqueles professores que os alunos adoram ver a aula dele, com certeza eles querem estar lá. Aqueles professores meio chatos, aqueles caras meio amarrados, eles preferem tomar no horário que for mais conveniente, que não tiver com a namorada, não for ao cinema e assim por diante. Quer dizer, inclusive, eu estou tentando falar com o presidente da CAPES, porque é absolutamente essencial que nós tenhamos claramente autorizado o doutorado profissional, que já foi previsto lá no Sucupira, há 50 anos. Doutorado profissional e presencial e à distância. A pessoa não fica mais burra à distância. Pelo contrário, os cursos à distância têm melhores resultados que os presenciais, porque demanda disciplina do aluno. Então, os resultados dos cursos à distância são superiores. E o colocar nas diretrizes a criação, a regulamentação do curso paralegal? Totalmente a favor. Agora, é necessário ser instado para se discutir esse assunto, porque tem sempre gente a favor e tem sempre do contra. Eu diria que hoje tem mais gente do a favor. Entendeu? Muito bem. Então, quero agradecer a presença dos palestrantes. Muito proveitoso o seminário producente, e agradecer a presença de todos e até a próxima, né? Grande abraço.